uma vez em nosso favor, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, por cada pessoa que está participando com a gente hoje, na nossa classe de escola dominical. Suplicamos ao Senhor, Pai, que o Senhor fale aos nossos corações. Que o Senhor use a Marisa e o Demar como instrumentos livres e desimpedidos nas mãos do Senhor. E que o Senhor nos ajude, Pai, a, a buscarmos cada dia mais conhecer a Tua vontade, a buscarmos cada dia mais, ó Deus, a presença do Senhor Jesus, do Teu Santo Espírito mesmo, com liberdade de ação na nossa vida. Amém. Abençoa cada um. Obrigada, Pai, por aqueles que estão participando hoje conosco pela primeira vez. Que o Senhor derrame bênçãos, ó Deus, sem medida sobre as vidas de cada um, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. 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 Irmãos, eu vou colocar então a transparências aqui para nós. Eu vou precisar compartilhar, né? Desculpem, deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Eu vou compartilhar a tela toda, acho que vai ser mais simples. Joia. Os irmãos estão vendo bem? Só fazer um joinha para mim, por favor. A tela agora tá boa, tá, né? Joia. Havia alguns sinalizando. Então, queridos, nós estamos chegando ao final desse assunto, né? Nós estamos estudando a palavra de Deus, tendo como referência para a gente os estudos do pastor reverendo Timothy Lane e do pastor Paul Tripp, não é isso? No livro Como as Pessoas Mudam. E a gente vai hoje fazer o seguinte, nós vamos aplicar aquilo que a gente tem aprendido desse modelo que a palavra de Deus nos dá sobre a nossa vida, sobre como que Deus vê a nossa vida e como que Ele trabalha para mudar o nosso coração, que é o alvo de Deus desde que a mensagem do Evangelho nos alcança, né, da salvação em Cristo Jesus, da nova vida que Ele quer nos dar, o modelo que a Bíblia nos apresenta dessa transformação que Deus faz em nós ao longo de toda a nossa vida. E nós vamos, então, aplicar isso à vida de um casal, à história de um casal. A gente vai falar sobre esse casal hoje e vamos fazer esse exercício prático e, ao mesmo tempo, pensar na nossa própria vida, né? Nos confrontar também com aquilo que a palavra de Deus ensina, refletindo também sobre a nossa vida, cada um de nós. Muito bem, deixa eu ocultar isso aqui. Revendo novamente, gente, nós vimos no texto de Jeremias, e eu vou convidá-los a gente rapidamente reler esse texto, que é o texto base para a nossa análise, né, que Deus nos ensina a fazer da nossa própria vida, e também quando a gente vai aconselhar biblicamente alguém, o texto de Jeremias 17, de 5 até 10. Eu vou fazer a leitura, eu não sei quantos estão com a Bíblia em mãos, mas se você não tiver a sua Bíblia aí, eu vou ler e você pode acompanhar. Diz assim a palavra de Deus, Jeremias 17, 5 a 10. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos. E isso para dar a cada um, segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Baseado nesse texto, né, a gente colocou esse modelo, né, esse gráfico, esse esquema, para a gente analisar a nossa vida e como que Deus trabalha para nos mudar. Nós vemos aí um ciclo onde a gente tem lá em cima a figura de um sol,
né, que representa o calor. O calor na nossa vida, né, são as circunstâncias que nos cercam. Deus coloca circunstâncias que são usadas por Ele para revelar o que está dentro de nós e para trabalhar conosco. Não é assim? Assim como o calor ele é fundamental para que uma árvore dê os seus frutos, né? ela a partir do calor e de tudo que está em volta dela, ela gera frutos. Isso acontece conosco. Então, o calor, o sol aqui representa para nós a nossa situação. Bom, diante das circunstâncias, nós podemos responder, no caso aqui, com espinhos, com frutos maus, né? Representado por essa árvore. Então, essa árvore aqui, que está ligada a um coração com esse menoszinho aí de negativo, né? Um coração que confia no próprio braço, nos seus próprios esforços, nas suas próprias ideias, né? Aquele coração que está ligado, que tem uma raiz má, né? E que quando vem os tempos difíceis, como o texto falou, né? Maldito o homem que confia no próprio homem, né? Quando vem os tempos difíceis, quando vem o calor, o fruto que floresce, o fruto que é dado, né? Que a gente observa, é um fruto ruim, um fruto mau, espinhos, né? E nós temos embaixo aqui, nesse gráfico, a cruz. O que a cruz representa? Representa o trabalho de Deus em nós, né? Aquilo que Deus nos dá a crer e a conhecer dele, né? Deus como nosso Redentor, né? Aquilo que ele faz em nós é representado aqui pela cruz. Então, quando a gente passa pela cruz, então a gente se torna uma árvore, né? Um coração que dá bons frutos, que reage com amor às circunstâncias. E a gente viu também que o sol, gente, não é só circunstâncias difíceis, não. Muitas vezes circunstâncias positivas, coisas boas, podem também nos afastar de Deus, né? E podem trazer consequências negativas para a nossa vida, maus frutos. Não é só quando a gente está apertado, passando por dificuldades sérias, não, mas quando às vezes a gente tem coisas muito boas, bênçãos. Se a nossa raiz não estiver ligada, né, junto aos ribeiros, né, junto de Deus, que é quem nos faz dar bom fruto, a gente pode dar mau fruto também. Então, passando pela cruz, a gente tem um novo coração, um coração que dá bons frutos, tá? Porque tem uma raiz boa, uma raiz um coração que procura em Deus com arrependimento, com fé, né, que busca de fato a Deus. Então, gente, resumindo então o texto e esse esquema, como que as pessoas mudam? O calor então representa ali as dificuldades, as bênçãos e as tentações, né? Os espinhos, toda a reação ímpia que o nosso coração tem, não só o comportamento em si, mas o coração motivando um comportamento ímpio e as consequências de tudo isso. Isso são os espinhos. A cruz representa a presença de Deus, a glória e o amor redentor de Deus na nossa vida, né? E ela representa tudo aquilo que em Cristo nós temos. O conforto para enfrentar circunstâncias, quaisquer que sejam, a purificação dos nossos pecados e o poder do Espírito de Deus para nos mudar, para nos dar esse novo coração. E os frutos, então essa outra árvore de frutos representam os frutos da nossa reação piedosa, o resultado do poder de Deus agindo no nosso coração. Tá? Também não só o comportamento em si, mas o coração renovado pela graça e toda essa nova colheita de amor por causa de Cristo em nós. Ao vermos o amor de Cristo, que abriu mão da sua glória, do seu poder, da sua majestade, ele abriu mão de tudo para descer, se limitar a um corpo humano, descer, nascer, né, da Virgem Maria, numa manjedoura que não era dele, viver uma vida que não era para ele, morrer numa cruz que não era dele, e por pecados que não eram dele, ser enterrado num túmulo que não era dele. Mas ele ressuscitou para nos dar uma vida que não era a nossa, porque nós seríamos condenados eternamente por causa dos nossos pecados. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, de graça, Jesus nos deu a vida eterna,
E de graça, nós também devemos transmitir essas bênçãos que Deus nos dá quando aceitamos a Jesus, né? Então, queridos, feita essa revisão rápida, né? Eu fui muito rápido, Flaviane e Marco Túlio, né? Mas procurei ser assim, objetivo para vocês pegarem daqui conosco, tá? E nós vamos então analisar a vida de um casal, né? Com as suas dificuldades, os seus problemas, pensando nesse modelo que a palavra de Deus nos dá para a gente refletir sobre a vida e sobre a ação de Deus em nós. Muito bem. Coloquei essa figura desse quebra-cabeça aí, porque realmente não é fácil, né? Quando você vai examinar a sua própria vida ou a vida de alguém, é um negócio complicado, confuso. E eu queria, então, que você agora parasse um pouquinho, prestasse atenção. Eu vou preferi ler aqui a história dos dois, para não perder alguns detalhes importantes. E então vamos acompanhar aqui a vida de Theo e Gisele. Esse fatigado casal jovem perguntou se podia conversar com o pastor por 1 hora, mas levou apenas alguns minutos para que o mesmo entendesse que eles precisavam de muito mais ajuda que 1 hora pudesse proporcionar. Theo estava envergonhado por admitir que a sua vida estava uma bagunça. Ele tinha seus lábios rígidos, mas qualquer um podia perceber que ele estava completamente perdido. Gisele não era muito estoica. Lágrimas e sobrancelhas franzidas havia muito substituíram o seu sorriso inicial. A aparência de seu rosto dizia: eu não sei como cheguei nessa situação, nem sei como sair dela. Um detalhe confuso rolava sobre o outro para criar um caótico amontoado de dificuldades que oprimiriam até o melhor de nós. Theo e Gisele simplesmente casaram-se cedo demais. Eles não consideraram as consequências de se casarem um com o outro. Theo era um cristão muito novo, a tinta da sua conversão ainda estava molhada quando eles se conheceram. Ele ainda tinha aquele ar de bad boy, que fora parte tão grande da sua vida anterior. Certamente ele confiara em Cristo, mas não tinha a menor ideia de quão radical essa decisão que tomou era, nem de como ela alteraria a sua vida. E Gisele, por sua vez, fora criada em um distinto lar cristão. Sua vida social e espiritual girava em torno da igreja que a sua família frequentara a vida inteira. Theo e Gisele se encontraram na fila de uma atração do parque de diversões. Desde o primeiro momento, Gisele sentiu uma atração perigosa por Theo. Ele era como um biscoito proibido. Ela tinha de tê-lo. Para Theo, Gisele parecia tão diferente, tão pura. Eles deram um número de telefone para um para o outro, e seguiram seu caminho. Gisele pensou que nunca mais ouviria sobre o Theo, mas ouviu. Logo eles estavam se falando todas as noites. A mãe de Gisele ficou desconfiada e perguntou acerca das ligações frequentes e longas, mas Gisele sempre conseguia ser seguramente evasiva. Em pouco tempo, Theo e Gisele concordaram em se encontrar. Gisele pediu à sua melhor amiga que jurasse segredo e contou a ela que teve a noite mais empolgante da sua vida. Os encontros secretos continuaram, mas Gisele sabia que eles não podiam continuar para sempre. Ela começou a procurar o momento certo para contar à sua mãe a respeito de Theo. Poucas noites depois, Gisele estava na mesa de jantar sozinha com seus pais. Ela falou logo de uma vez: encontrei um rapaz de quem eu realmente gosto. Eu gostaria de namorá-lo. A conversa não foi agradável. Quando seus pais descobriram que ela já estava vendo Theo às escondidas, se sentiram feridos e perturbados. Gisele foi proibida de ver Theo novamente até que eles o encontrassem. 3 noites mais tarde, Theo foi para a casa deles. Em vários aspectos, ele era o pesadelo de toda mãe cristã. Logo, os pais de Gisele perceberam que Theo era um rapaz problemático, que não sabia quase nada a respeito do cristianismo, e, como consequência, os pais de Gisele a proibiram de continuar o relacionamento. Gisele se sentiu subjugada e mais irada do que em qualquer situação da sua vida. Houve um esfriamento em seu relacionamento com os pais e Gisele se tornou cada vez mais desrespeitosa e contava os dias para que se formasse no ensino médio e saísse de casa para a faculdade. No exato momento em que chegou no campus, a 1 hora da casa dos pais, ela entrou em contato com Theo. Eles passaram juntos o primeiro final de semana em que ela estava longe de casa e continuaram a passar todos os finais de semana juntos. Gisele compartilhou a sua fé com Theo,
mas ele tinha pouco entendimento e interesse. Gisele continuou lhe dizendo da importância deles compartilharem da mesma fé. E assim, Theo concordou em ir para a igreja com ela. A primeira vez que os pais de Gisele ouviram sobre a renovação de seu relacionamento com Theo foi quando ela ligou para contar a eles que Theo havia sido salvo. A despeito da sua confissão anterior, ele fora à frente durante um apelo para assegurar a Gisele acerca da sua salvação. Apesar de terem o desejo de reagir positivamente a essa notícia, os pais de Gisele estavam magoados por ela tê-los enganado novamente. Eles também estavam preocupados a respeito da autenticidade da conversão de Theo. Sem o apoio dos pais ou de amigos, Gisele continuou seu romance com Theo. O ano escolar terminou e o relacionamento continuou durante o verão, enquanto Gisele vivia na casa dos pais. No final das férias, Gisele chamou seus pais para dizer que ela e o Theo iam se casar. É óbvio que seus pais ficaram muito preocupados e expressaram isso. Gisele omitiu a eles que estava grávida. Apesar de suas limitações, os pais de Gisele fizeram o que podiam para dar ao casal um casamento decente e ajudá-los a ter um bom começo. Mas desde o primeiro dia houve problemas. Theo ia de emprego ruim a outro. Com frequência, Gisele não sabia onde ele estava. Ele começou a beber novamente com os amigos, com os quais havia prometido não se relacionar mais. Logo, com 3 filhos abaixo de 5 anos de idade, Gisele era uma mulher solitária, amarga e iracunda. Raramente havia uma noite em que eles não brigavam. Numa noite, a contenda se tornou física, quando Theo esmurrou o rosto de Gisele muitas vezes. Naquela noite, Gisele pegou as crianças e saiu de casa, determinada a buscar ajuda para a confusão que havia feito. Da casa de seus pais, ela ligou para Theo e pediu a ele que procurasse aconselhamento bíblico. Theo concordou com relutância. Uma semana mais tarde, eles se encontraram com o pastor pela primeira vez. Com fé e coragem, o pastor de Gisele mergulhou no pântano de dificuldades que era a vida deles. Ele trabalhou duro para ouvir a sua história e ajudá-los a ver que Deus entende nossos desapontamentos e conflitos mais profundos, que é o calor. Com o tempo, ele ajudou cada um deles a admitir as formas que reagiram erroneamente à situação e seu relacionamento. Os espinhos. Ele explicou que aquelas reações erradas não eram forçadas a eles pela situação, mas vinha de dentro dos seus corações. Ele os ajudou a começar a ver que o mesmo Cristo que os perdoara estava pronto para mudá-los. Fazendo isso, ele mudaria radicalmente o seu relacionamento. A cruz. O pastor encorajou Theo e Gisele a se tornarem comprometidos com uma nova maneira de viver entre si e também no seu relacionamento para com Deus. Aí o fruto. Apesar do casamento deles ter começado com um espinheiro que definhava com o calor dos conflitos, gradualmente ele se tornou uma árvore carregada de frutos, de corações transformados e fé renovada. Muito bem, vamos então voltar para o nosso quebra-cabeça, né? Porque eu não sei como é que é o suficiente quando houve uma história dessa. Essa história, gente, não é uma coisa assim tão difícil, tão distante. É lógico que exatamente como está aqui, né? É difícil da gente deparar, né? Exatamente como está aqui. Mas em muitos aspectos, essa é uma história muito comum, muito mais comum do que às vezes a gente gostaria que fosse, né? E em alguns aspectos, certamente a gente pode, inclusive, se identificar com essa história. E eu queria, então, te perguntar, você se sente, assim, confuso, né? Às vezes até angustiado com uma história como essas? Olha, o modelo que a gente viu nesse tempo todo, né, tem me desafiado. E eu espero, sinceramente, em Cristo, desafia você também a olhar para a sua própria vida e para a vida dos seus amados, para a vida daquelas pessoas ao seu redor e te dar condições bíblicas, né, de ser uma pessoa a auxiliar biblicamente, aconselhar biblicamente aqueles que estão ao seu redor, passando por dificuldades, lutando com as circunstâncias e com o seu próprio coração, anunciando aquilo que é a única maneira de Deus de nos mudar, que é o Evangelho. A salvação e a transformação que o Evangelho traz para a nossa vida. Então, vamos analisar a vida de Theo e Gisele, né, à luz desses princípios bíblicos, e eu queria convidá-lo
ao mesmo tempo, pensar na sua própria vida, tá? Então, vamos lá. Confusão ou clareza? Clareza, só a palavra de Deus é que nos dá. Lá no Salmo 119, nós vemos, Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Ver a vida com a clareza bíblica não é nada fácil, não é natural. É uma obra de Deus em nós, né? E a maioria das pessoas não o faz. A maioria das pessoas passa pela vida, né? Como quem está correndo e nem repara o que está acontecendo, não reflete sobre a sua vida, sobre os acontecimentos da sua vida, sobre as suas reações, sobre o que você está realmente pensando, sentindo, fazendo, escolhendo. E como viver bem uma vida, né, numa situação dessa? Como a gente poderia tratar dessa situação? Como viver uma vida que vale a pena? A palavra de Deus, queridos, nos desafia nesse sentido. Em Efésios, capítulo 5, versículo 15, não sei quantos vão se lembrar de cor, é um versículo bom da gente memorizar. Vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. A palavra de Deus nos adverte que a gente, né, na nossa vida, a gente deve andar não de maneira nécia, né, mas como sábio, remindo o tempo, os dias são maus, né, com prudência. A Bíblia não nos deixa andar nas trevas, né, ela nos chama a atenção para o que acontece ao nosso redor. Então, como crescer em graça, irmãos, em circunstâncias como essas que os dois estão vivendo? Como crescer em graça? Nosso modelo colocado aqui de mudança, né, do calor, da árvore com de espinhos, de maus frutos, a cruz e a árvore de bons frutos, esse modelo nos ajuda a ter clareza e entendimento diante da nossa vida, né? E esse modelo nos traz esperança de que é possível mudar, uma esperança fundamentada em Deus e na sua palavra. Deus não é homem para mentir, né? É um Deus todo-poderoso que tem todas as coisas nas suas mãos. Nele a gente de fato pode confiar. Esse modelo aponta para Cristo, que é a fonte de mudança vitalícia, mudança permanente, quando a gente luta honestamente contra o pecado. Muito bem, então vamos começar analisando o problema atual, né? Quais são as consequências do coração de Theo e Gisele? Eu gostaria então que a gente se lembrasse desse texto de Efésios 6, capítulo 6, versículos 7 e 8. O apóstolo Paulo, né, chama atenção para essa verdade tão importante, esse princípio bíblico maravilhoso, né, esse princípio de Deus para a nossa vida. Diz assim a palavra de Deus: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Então, as circunstâncias que cercam Theo e Gisele são consequências do coração, daquilo que foi semeado no coração dos dois. Então, é preciso, ao analisar a situação de Theo e Gisele, reconhecer que as colheitas, colheitas eles têm tido e que sementes geraram essas colheitas. Aí sim a mudança começa. A mudança não começará na vida de nenhum de nós, irmãos, se nós não reconhecermos as colheitas. A gente é hábil em negar as nossas colheitas, né? A gente foge das circunstâncias, foge dos problemas, a gente maqueia as situações, né? A gente disfarça, a gente faz de tudo para não reconhecer que aquilo que a gente está vivendo, né, não é legal, não está correto, né? Não honra nem a nós mesmos e muito menos a Deus. E pior ainda em relação às sementes, né? O que foi plantado lá atrás. Mas é fundamental a gente reconhecer, a partir daquilo que a gente tem colhido, que sementes foram plantadas. E perceber que aquelas sementes que não vieram da parte de Deus, que são sementes ruins, que geraram espinhos, que geraram frutos ruins na nossa vida, precisam ser aniquiladas, não podem ser usadas, é preciso arrependimento, é preciso conversão, plantar boas sementes para colher bons frutos.
Isso é o que a palavra de Deus nos ensina, né? O arrependimento gera confissão, e a confissão gera perdão, e o perdão gera a morte dessas plantas ruins e dessas más sementes. E a reconciliação. E a reconciliação. Então, queridos, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também se fará. Sementes ruins vão dar frutos ruins. Sementes boas, por outro lado, vão dar bom fruto. Deus garante isso. Bom, então vamos examinar a ceifa, né, a colheita de Theo e Gisele. Eles estão, em primeiro lugar, chama muita atenção da gente isso, eles estão excluídos dos recursos normais de Deus de sabedoria e auxílio. Eles vivem um cristianismo frio e distante. Eles não têm um relacionamento real com Deus. Cristianismo sem Cristo, sem relacionamento com Deus, é isso que eles vivem, né? Os relacionamentos deles, né, e entre si, são marcados por autoproteção, por ira, por ressentimentos, por falta de perdão. Ali, o inimigo das nossas almas tem amplo espaço, né? E ali ele trabalha seus esquemas de trapaça e escravidão. Theo é alguém que hoje, né, nas circunstâncias que ele está vivendo, ele está buscando consolo em amizades impróprias, maus hábitos. É isso que ele busca. Gisele rende-se à autopiedade e amargura, se tornou uma mulher amarga, né? Só uma coitadinha, só pensa, né, nas suas dores. O casamento se deteriora dia a dia. E quanto mais o casamento se deteriora, piores sementes eles vão plantando, piores colheitas eles vão tendo. É interessante que a gente planta, às vezes, uma semente e colhe um fruto com várias sementes. Aí a gente pega aquele fruto com várias sementes e planta de novo. E a gente tem mais plantas ainda, mais colheitas, mais... Então, é assim que acontece. Tanto com sementes boas quanto sementes ruins. As coisas vão só piorando quando a semente é ruim, as coisas vão só melhorando quando a semente é boa. E quando a gente começa a reconhecer os frutos, aí sim a gente tem condições de mudar. O Ildemar falou que nós somos muito hábeis para maquiar e nos enganar com os frutos que estamos colhendo. Nós estamos pegando o caso do casamento de Theo e Gisele, mas é importante que, ao ouvirmos essa história, a gente pense em nós mesmos. Qual é a nossa realidade? O que eu estou fazendo? Como que eu estou maquiando os maus frutos que eu estou colhendo? Né? Isso. Então, queridos, a palavra de Deus nos ensina aqui no capítulo 17 de Jeremias, que nós lemos, versículo 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Deus é que conhece o nosso coração. Sem a graça de Deus, sem a ação graciosa de Deus, por amor a nós estaremos perdidos. Então, Theo e Gisele precisam da ação de Deus na sua vida. Ninguém, no caso deles, o que eles estavam vivendo? Nenhum deles renunciava à sua ira. Eles queriam controlar a ira, mas renunciar à ira de jeito nenhum. Né? E os filhos? Os filhos estavam vivendo expostos às explosões do pecado, à confusão, à ira. E não é à toa que todos eles queriam, né, em meio a essas circunstâncias, fugir de tudo isso. Mas olha, eu queria te convidar a refletir, como a Marisa está colocando, na sua própria vida. Cada um de nós. Né? Vamos ser um pouquinho menos duro para esse casal, pensando em nós mesmos. Vamos ter compaixão e até nos identificar. Olha, eles são talvez um retrato gráfico de cada um de nós. Em certo sentido, eles são esse retrato. Né? Todos nós temos a tendência de viver com limitações às nossas vidas públicas e particulares. Né? Existe algo em nós que nos faz desejar viver na sombra, né? Longe da luz, minimizar o quanto nós somos maus, minimizar as escolhas erradas que fizemos e, ao mesmo tempo, maximizar o que os outros são de ruim.
né? O quanto os outros são maus, quanto escolhas ruins os outros fizeram, não é mesmo? A Sempre é máscara, mais... ela vai não só aqui, mas aqui na nossa mente, né? Sempre é mais fácil a gente culpar uma outra pessoa, né? Em lugar da gente reconhecer o que está no nosso coração, olhar para nós mesmos e ver aquilo que a gente tem feito de errado, né? E se a gente mantiver Deus na periferia da nossa vida, né? De uma maneira superficial, naquilo que Ele nos ensina, na nossa relação de amor com Ele, nosso cristianismo, né? Nossa vida cristã vai ser vazia, vai ser um conjunto de regras, de crenças, sem relacionamento com a graça de Deus, né? Com o poder de Deus, com a esperança na mudança que Ele quer fazer em nós. Então eu queria te convidar, né? Deixe Theo e Gisele serem um espelho para a sua vida. Reflita sobre a sua própria vida. Deixe que Deus lhe mostre, enquanto a gente está caminhando aqui, em que áreas você precisa ter uma compreensão maior do poder da graça de Deus agindo na história da sua própria vida. Vamos nos lembrar do que a gente tem estudado, né? Que o descumprimento dos mandamentos, dos 10 mandamentos, do 4 ao 10, ele parte de um descumprimento dos mandamentos de 1 a 3, que é Deus é o único Senhor, os ídolos do coração e tomar o nome de Deus em vão. Se nós avaliarmos as nossas reações a partir dessas realidades, a soma de mandamentos ela vai se transformar em ordenanças bíblicas agradáveis e não pesadas, né? Então vamos propriamente ver, a gente viu as circunstâncias, né? Começamos ali a querer agora pegar as peças do quebra-cabeça. Vamos ver agora, analisar o calor, né? O mundo de Theo e Gisele. Quais são as consequências que eles vivem, né? Hoje a gente acabou de ver essas consequências, elas são reações ao calor da vida, ou ao calor presente na vida de Theo e Gisele. Então, lembrando mais uma vez, não só as dificuldades, mas bênçãos e dificuldades. São esse calor que agiu sobre a vida dos dois. E aí, se a gente usar essa analogia aí do quebra-cabeça, são as peças das extremidades. Né? Assim, quando a gente vai armar um quebra-cabeça, não sei quantos fazem isso ainda com seus filhos, com as crianças, talvez o Wesley e a Denise, né? Não sei quem mais, não sei se eu vou lembrar quem tem filhos mais nessa idade, que às vezes gostam de um quebra-cabeça. Eu sempre apanhei muito de quebra-cabeça. Mas uma coisa eu lembro bem, que a gente pega as peças da beirada para ajudar a formar, né? Mais fácil você ir pegando os cantinhos ali e acertando. No nosso caso, pegar o calor, entender o calor sobre a vida deles, vai nos ajudar a determinar o que tem agido, o que agiu e o que tem agido sobre eles, porque eles vão responder a essas circunstâncias. Então, vamos primeiro ver o calor no passado. No caso de Gisele, ela viveu num lar cristão, seus pais eram interessados e ativos, atentos à sua vida, a gente viu, né, no relato que eu li. Mas, paralelo a tudo isso, ela viveu num mundo com diferentes valores. Né? Hoje a gente tem uma influência do mundanismo, né? Do secularismo, de valores que não são bíblicos. Nós temos uma sociedade marcada por equívocos graves em termos de valores. E ela sofreu tudo isso, influência de tudo isso. Ela se viu atraída por Theo, que era um rapaz atencioso e, ao mesmo tempo, um bad boy, né? E ela... O que aconteceu? Ela não foi capaz de abrir mão de tudo que ela tinha, inclusive, né? Mas era um rapaz que não tinha aprovação, relacionamento não tinha aprovação dos seus pais, estava totalmente contrário à aprovação dos seus pais. Isso tudo fazia parte do calor sobre a vida de Gisele. No caso de Theo, no passado, né? Qual foi o calor passado, nas circunstâncias de algum tempo atrás? Ele não conhecia a Bíblia, não conhecia nada do Evangelho, quase nada do Evangelho, né? Da igreja, tinha valores mundanos marcando a sua vida e se viu atraído por Gisele, né? Que era uma moça
que inspirava pureza, inocência, tudo que ele queria, né? Mas ele sabia que não seria aceito no mundo de Gisele. E o calor, né, sobre eles no passado se tornou ainda mais intenso, porque eles eram um fruto proibido um do outro, né? Mas veio a faculdade, né, e na faculdade eles viram ali também uma outra circunstância que agiu sobre a vida deles. Você pode simpatizar com Theo e Gisele? Eu queria te perguntar, né, em que situações, né, você se vê como eles, assim, pressionado, muitas vezes, a buscar prazer, a buscar poder, a buscar fama, buscar alguma coisa que vai te preencher em situações de calor. Bom, a questão aqui, né, do que aconteceu com eles, né, que eles foram pegos, né, eles se embranharam numa situação muito difícil, e a gente percebe, né, que a tentação ela é um laço, né, para nos pegar, porque o que o pecado, né, o que o diabo planta no nosso coração, e o nosso próprio coração enganoso gosta, né, como a palavra de Deus diz, da corrupção, do engano, né, é essa mensagem, né, olha, eu vou ter o que eu quero, e mais ainda, sem qualquer consequência, tá tudo certo, vai dar tudo certo, eu desobedecer a Deus e saciar um desejo do meu coração. Então, a tentação, ela é uma vereda, né? Ela se apresenta como uma vereda para a liberdade e para a vida, não é mesmo? Mas só que, no final, é um caminho para a escravidão e para a morte. E foi aonde eles caíram. Muito bem. E o calor presente? O que está acontecendo hoje? A Gisele está casada com um homem fora de controle, que vive fora de casa, bebe muito, torna-se violentamente irado, não tem interesse em Deus, no Senhor, não se firma, né, em nenhum emprego, não consegue conversar calmamente e, ao contrário do que tinha prometido, busca amizades do passado que só trazem tristeza para a vida dos dois. E ela hoje se vê educando as crianças sozinha, sem esperança de que as coisas mudem. E ela não pode nem ouvir o telefone tocar, por causa das pressões das dívidas, que eles contaram também que estavam passando um aperto e a coisa estava ficando feia mesmo nesse aspecto financeiro. E Theo hoje convive com uma esposa sempre irritada, rabugenta, amarga, crítica, uma companhia desagradável. E, é claro, né, amargura e desesperança estragam qualquer conversa. Não consegue conversar com a mulher, né? Não consegue ter prazer no relacionamento com a sua esposa. Bom, eles queimaram juntos as pontes para o relacionamento com a família e a igreja. Ninguém eles têm para procurar hoje, né? Isso tudo como consequência dos seus enganos passados e presentes, as escolhas que eles fizeram antes e que fazem hoje. Além de Deus, ninguém se importa com ele, porque ninguém sabe nem o que está acontecendo. E por não poderem resolver os problemas, a situação deles hoje é de desespero. Desespero. Bom, mas uma coisa a gente percebe, né? Quando a gente estuda a palavra de Deus, examina com seriedade, a gente vê que a Bíblia, né, como a gente viu essas lições todas desse ano, né? A Bíblia nos mostra que a vida neste mundo, né, é vivida por nós, ela é marcada nem sempre por escolhas certas. No caso de Caim, Jacó, Davi, Moisés, Jonas, os discípulos, o apóstolo Paulo, Timóteo, Tiago, todos eles, nós vemos na palavra de Deus que também fizeram escolhas equivocadas na sua vida. Lutaram com tentações, lutaram com problemas, mas eles buscaram em Deus, né, no caminho do arrependimento, no caminho da restauração dos seus relacionamentos, eles buscaram uma nova vida, e foi o que Deus realizou na vida deles, e essa mensagem é para Gisele, para Theo e para cada um de nós. Espinhos, vamos lá. Então, diante desse calor, vamos ver os espinhos na vida de Theo e Gisele, né, como que eles responderam ao calor. Há 4 pontos principais aqui para a gente resumir. Primeiro, eles se rebelaram contra as autoridades instituídas por Deus, né? Os seus pais não eram
uma aprovação na vida deles, nenhum obstáculo, né? Especialmente na vida de Gisele, mas eles foram colocados por Deus como uma fonte contínua de direção e proteção, né? Agora, eles viram a preocupação dos pais, né, como um obstáculo a vencer, né? Viram a autoridade dos pais como um obstáculo que eles tinham que vencer. Eles se rebelaram contra as autoridades instituídas por Deus. Esse foi o primeiro espinho na vida deles, na circunstância que viveram. Segundo, ignoraram o conselho sábio. O conselho dos pais não era uma opinião própria, simplesmente deles. Era Deus cumprindo a sua promessa de dar sabedoria, especialmente a Gisele, né? Por causa da sua forte atração, ela tinha dificuldade de entender quanto ao relacionamento, o que estava acontecendo ali, as decisões que ela tinha que tomar. E os pais eram a providência de Deus para dar sabedoria a Gisele, mas ela ignorou o conselho sábio do seu pai e da sua mãe. Terceiro lugar, eles quebraram as regras para conseguir o que queriam. Então, eles tinham ali um compromisso compartilhado. Nós vamos construir um relacionamento saudável. Olha só quanta ilusão, né? Custe o que custar. Desobediência, enganar alguém, mentir, nada vai nos deter, né? E nós temos as nossas regras. Eles quebraram as regras de Deus. O que importavam eram as regras que eles estabeleciam para atingir o seu alvo, né? Para conquistar, conseguir o que eles queriam. Bom, e em quarto lugar, Demar, viveram em segredo. Oi, pois não, Edman. uma coisa fácil de acontecer quando quando a gente inicia, né, um relacionamento mais próximo, mais íntimo, né, é da gente não admitir interferências, né? Isso é algo fácil de acontecer e normalmente a gente tem essa tendência de aqui agora quem manda somos nós, né? Aqui que agora quem manda sou eu. Aqui ninguém interfere mais. E isso nos leva a ter prejuízos, né? Porque a gente pode equilibrar as situações de forma sábia, né? Mas só que a gente não faz de forma sábia, a gente faz de forma errada, né? E isso traz muitos prejuízos para a gente. Obrigado. Obrigado, Edman, obrigado. E foi bom você tocar nesse assunto, porque a gente tem aprendido nesse tempo que Deus usa, né, a nossa vida em comunidade, né, quando a gente de fato vive numa igreja em que a palavra de Deus é buscada de todo o coração, há um respeito à vontade de Deus, consciente, o estudo da palavra de Deus, e o pecado, então, à luz da palavra de Deus, enfrentado, né, com honestidade, né, Deus usa as pessoas, os nossos irmãos, para que a gente estimule uns aos outros ao amor e às boas obras. Nós precisamos uns dos outros nesse sentido, né? E eles, então, estavam privados de tudo isso pelas escolhas que fizeram e procuraram viver em segredo. Aliás, para viver aquela relação proibida, né? Eles precisavam de sigilo. Isso foi uma armadilha, porque eles não tinham ajuda, eles não tinham direção, eles não tinham cuidado, que Deus, através dos pastores, através dos irmãos, através dos pais, da família, né, nos dão. E eu queria, então, te convidar a refletir sobre isso no caso da sua vida, né? Você, né, que você se vê nessa história, né? Você já foi tentado, né, alguma vez, ou até se vê tentado, né, a olhar para as autoridades sobre a sua vida como obstáculos a serem vencidos, em vez de benefícios a ser apreciados, né? Como é importante a gente reconhecer a autoridade que Deus coloca sobre a nossa vida como um benefício para nós e não um obstáculo a ser vencido. Segundo lugar, você é tentado a ignorar o conselho sábio quando ele questiona o que você quer muito, né? Terceiro lugar, você é tentado a quebrar as regras para conseguir o que você quer, né, a todo custo. E em quarto lugar, né, em que áreas você guarda segredos? Porque você não quer realmente que as pessoas saibam que você tem conflitos. Então,
Em que áreas você quer viver nas sombras? Queridos, eu gostaria que a gente parasse um minutinho agora e pensasse nisso, porque às vezes a história de Theo e Gisele, elas não têm muito sentido para alguns, porque não enfrentaram aquele tipo de problema que aqueles dois enfrentaram. Não, tem gente que nem casou ainda, tem gente que casou e não viveu aquele contexto, aquela realidade. Então, eu gostaria que a gente parasse e pensasse um pouquinho na nossa vida, em que o, Deus quer trabalhar na nossa realidade. Isso. Então é importante, né? A gente está sempre Responder trazendo essa para nós, na pergunta. nossa realidade, na nossa história. Tá bem? O que você tem feito diante da autoridade que Deus colocou sobre você? Você foi submetido a uma autoridade instituída por Deus. Quais são as suas reações a essas autoridades? Né? Vilmar e Marice, posso Desculpe, falar um não? pouquinho? Ô, Jaqueline, pois não. Posso? Então, eu me vi, assim, não em todos os detalhes, mas em tudo nessa história. Eu quero deixar bem rápido o meu testemunho aqui, porque o casamento, primeira coisa, eu, na época em que me casei, eu estava meio rebelde, porque o meu pai, embora sendo cristão, ele tratava os meninos lá em casa com a forma que podia, várias coisas, mas as meninas não. E eu comecei a namorar com o Cláudio numa forma de rebeldia. Cláudio não era cristão e eu comecei a namorar com ele, sendo uma cristã, sabia de todas as dificuldades e pensando que vai dar certo de acordo com as minhas regras. O casamento, meus irmãos, fora do padrão revelado por Deus, é sempre uma porta aberta para problemas. De muitas maneiras, os problemas da família, de um cristão como eu, são a colheita do que eu fiz. Uma colheita que eu escolhi, fiz uma escolha errada de ser um pouco ser rebelde contra os padrões bíblicos que Deus colocou e também uma rebeldia contra o meu pai, contra essa autoridade aí. A coisa que eu vejo no meu casamento é a misericórdia de Deus, de eu pedir perdão a ele pelo que fiz e eu tive a tranquilidade de pedir a humildade, aquela coisa de pedir irmãos da igreja, de expor a situação que eu estava passando para que eles me ajudassem nisso. Então, eu vejo que isso é misericórdia, eu faço assim, deixo aqui o meu testemunho para os pais que têm filhos, sabe? Preste bem atenção nessas coisas, porque não é fácil, não é fácil. Uma escolha que a gente faz e que a gente depois precisa muito da graça de Deus, carecer o tempo inteiro para que nós possamos viver de modo digno do Evangelho. Então, é isso que eu queria falar com vocês. Não deixe isso, procure pessoas que possam nos ajudar nessa caminhada. E confie na misericórdia e na graça de Deus, que Ele pode fazer com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Tá? Que Deus Amém. abençoe vocês. Amém. Obrigada. Obrigado pelo seu testemunho. E é o que a gente tem experimentado, né, irmãs? Olha, a gente se identifica, especialmente, como a Maris colocou, Jaqueline, porque em tantos aspectos da nossa vida a gente faz isso, a gente se rebela, a gente ignora o conselho sábio, a gente quebra regras, a gente se esconde. E isso, irmãos, né, esse modelo que foi colocado aqui é um modelo bíblico. A palavra de Deus, na palavra de Deus, nós conhecemos quem é Deus, o que ele faz, o que ele quer, o poder que ele tem, e conhecemos também quem nós somos, e a nossa carência da ação graciosa de Deus por causa dos nossos pecados, né? Então, que nós possamos perceber o quanto nós precisamos de um relacionamento real de Deus, é Deus no seu relacionamento de amor conosco,
que nos constrange a viver em amor e a responder com frutos de amor. Que Deus nos abençoe assim. Bom, mas além da gente ver as reações dos espinhos, né, como as coisas que estão acontecendo, é importante a gente ver o coração por trás das reações. O coração ímpio que trouxe esses espinhos. Mudar o comportamento, vamos voltar ao caso de Theo e Gisele, né? Simplesmente não é suficiente mudar o comportamento, né? Isso não vai trazer mudanças permanentes. Talvez por um tempo, né? Mas é preciso, né? Nós temos alguns médicos no nosso grupo, né? E a gente, leigo, uma das coisas que a gente sabe da medicina, né? Que a gente não pode só atacar os sintomas, né, as consequências da doença. É preciso ir à fonte lá, às causas, né, tratar do que está causando todo aquele problema. Então, no nosso caso, as motivações do coração. É preciso ver, examinar lá dentro. A gente não pode ser superficial. Não se cura câncer com esparadrapo, né? É preciso conhecer o coração, fazer um diagnóstico correto e dar o remédio certo. E isso só o Espírito Santo de Deus, à luz da palavra de Deus, é que a gente pode ter o Espírito Santo de Deus agindo em nós e fazendo essa obra maravilhosa. O que levou Gisele a dar essa reviravolta tão significativa na sua vida? Ela tinha um lar cristão, ela tinha valores bíblicos, era uma mulher regenerada. A fé salvadora que estava no coração dos seus pais a alcançou. Mas o que será que aconteceu no coração de Gisele? Olha, se a gente não fizer essa pergunta, que é uma pergunta fundamental, a nossa compreensão e a solução que a gente traria por causa dele seriam rasas. Por quê? Por que isso aconteceu? Por que ela tomou esse rumo diferente na sua vida? E no caso de Theo, o que é que aconteceu no coração de Theo? A palavra de Deus nos ensina, lá em Provérbios, capítulo 20, versículo 5, é outro versículo especial da gente memorizar. Como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe descobri-los. Como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe descobri-los. Provérbios 25. Esse texto, é claro que em inúmeros outros textos, né? Mas esse, de uma maneira muito clara, nos dá uma permissão bíblica para fazer perguntas profundas em situações como essas e buscar entender quais são as motivações que levaram ao comportamento. Uma falha na busca dessas respostas, né, vai nos trazer uma solução, né, onde Cristo e a sua graça não estão no centro da mudança, né? Vai ser alguma coisa periférica, o que Cristo e a graça de Deus em Cristo tem para nos oferecer. O texto de Romanos 1, 25 nos ajuda a entender o que está acontecendo. Romanos 1, 25 diz assim: pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Os irmãos lembram desse texto que a gente analisou algumas lições atrás, né? E à luz desse texto a gente pode perceber, olha, Gisele entendeu, né, e guardou no seu coração o sentimento, o pensamento de que a atração e a possível relação com o Theo era mais atraente, né, tudo isso era mais atraente do que o seu relacionamento com Deus. Ela tinha uma disposição até mesmo para passar por cima da autoridade dos seus pais, ignorar o conselho sábio deles, quebrar as regras, viver em segredo, porque o seu relacionamento com o Theo, criatura de Deus, né, era mais atraente do que o seu relacionamento com Deus. Por mais especial que Theo fosse, né, o relacionamento com o Theo é mais importante do que o relacionamento com Deus. Foi essa mentira que Gisele abrigou no seu coração. E isso é que estava por eu? trás das suas reações. E você e eu? Quais são as mentiras que nós temos acolhido nos nossos corações? Isso. Qual a mentira que Satanás tem semeado e qual a mentira que o meu eu enganoso tem feito desenvolver um ídolo no meu coração? Porque nós temos ídolos, queridos. A Bíblia fala
que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Nós fomos criados para adorar a Deus. E nós temos substituído o Deus Altíssimo por outros ídolos, coisas que são mais atraentes do que o Deus eterno. Isso. Então, nós temos aprendido isso. Oi. Demais. Oi, E Beth. a Gisele, né, na história, ela vai armando, né, essa trama dela aí, né, essa coisa toda. O Theo, ele faz uma profissão de fé, né? Quer dizer, um rapaz que não era da igreja, mas ela dá um jeito, né, de tentar fazer as coisas assim um pouquinho dentro do que ela aprendeu, né? Eu vejo muito isso, né? A pessoa vai se enganando. Então, é uma falsa profissão de fé, né? O rapaz foi lá para fazer aparecer para o pai e para a mãe que ele era um cristão. E, de repente, para a própria Gisele, ela vai se enganando com isso, né? Que vai à igreja, começa a frequentar, um belo dia faz a profissão de fé e depois tudo vai embora. Desculpa, eu voltei um pouquinho, mas achei interessante. Ótimo, Beth, joia. Nós estamos vendo, a Marisa está comentando, né, a questão da idolatria. Nós vamos chegar nisso agora lá. Questão do Theo, né? O que estava por trás? Gisele era tudo o que ele idealizava, uma mulher pura, educada, né? Na história ali, talvez não tenha ficado muito claro, ele tinha já tido um encontro, né? Tinha ouvido do Evangelho, e Deus já estava começando a trabalhar na vida dele. Então, para ele, aquilo, né? Era o que ele queria, mas de uma maneira egoísta, e ele não percebia isso. Né? Ele estava disposto a passar por cima de tudo para ter aquilo que ele achava que era, né? Bom para ele. E é o que nós aprendemos também. Muitas vezes, desejos lícitos nos levam a pecar. Né? Coisas boas, se colocadas no lugar de Deus, se a gente deposita a nossa esperança, a nossa confiança, o nosso maior prazer e satisfação naquilo que Deus nos dá e não no próprio Deus, isso é idolatria. E é o que a gente tem aprendido, então. A idolatria é uma ameaça para todos nós. Irmãos queridos, eu queria dar um testemunho rápido, apesar do avançado da hora. Tá? Eu tenho visto isso, né, e vi na minha própria família. Né? Às vezes a gente fala, casou com uma pessoa que não conhecia da Bíblia, do Evangelho, mas muitas vezes no contexto da própria igreja ali, a gente todo domingo estudando a Bíblia e tal, às vezes a gente vê situações em que, apesar de ouvir todo dia e tal, a pessoa não vive, não pratica. Né? Não tem um relacionamento real com Deus. Isso traz influências para a vida pessoal, para a vida conjugal, para a família. Então, queridos, que esse estudo de hoje nos leve, cada um de nós, a sinceramente, honestamente, trabalhar o nosso próprio coração diante de Deus, buscar de Deus o trabalho dele na nossa vida, reconhecer a nossa dependência da ação graciosa de Deus para lutar conosco contra os nossos pecados. Então, nós somos adoradores, tá? Se não for pela graça de Deus, a nossa escolha não vai ser pelo Criador, vai ser pela criatura. Estou certo que não estou sozinho nisso. Quantas vezes, né, você e eu escolhemos a criatura ao invés do Criador? Né? Nos deixamos iludir pelo nosso coração enganoso. E quais são os padrões típicos da falsa adoração? A gente achar que o mais importante é o físico e não o espiritual. Quantas vezes? O mais valioso não é o que é eterno, mas é o que é temporal, passageiro. Não, mas vale mais. Está aqui agora. O mais satisfatório é um relacionamento com alguém, até mesmo com o filho, com a esposa, né, com alguém, e não com Deus, com o pai, com a mãe, e não o relacionamento com Deus acima de tudo. Né? A gente é negligente no relacionamento com Deus, não podemos ser. Quantas vezes na nossa falsa adoração prevalecem os meus desejos e não aquilo que Deus declara na sua palavra, que são as minhas reais necessidades. Isso é o padrão da falsa adoração. Por que você faz as coisas que você faz? Por causa da falsa adoração. Como a Marise falou, a gente descumpre e quebra os mandamentos de 4 em diante, né? Porque os 3 primeiros mandamentos que apontam para o nosso relacionamento para com Deus, a adoração a Deus, o prazer em Deus, a satisfação em Deus, que a gente só pode ter nele, a gente quebra.
Então, primeiro a gente falha no nosso relacionamento com Deus. Agora, tudo isso que a gente está aprendendo, né? A luz da palavra de Deus é luz mesmo, é uma oportunidade. E foi para Theo e Gisele uma oportunidade para ver a profundidade dos seus conflitos e ter fome da graça e da misericórdia de Deus. Sabe, irmãos, é fundamental no nosso relacionamento com Deus a gente ter fome e sede. Não é à toa que a palavra de Deus se compara, né, com a água que mata a sede, com o pão que mata a fome. Nós precisamos ansiar pela graça e a misericórdia de Deus agindo na nossa vida. Precisamos reconhecer como pecadores. Nós precisamos desse amor gracioso e misericordioso de Deus, que muda a nossa história, que nos salva, nos livra da condenação eterna do inferno, mas que nos dá uma nova vida aqui. Um novo caminhar, novas escolhas, novas motivações, novos frutos a partir de um novo coração, que é a promessa de Deus para nós. Então, cruz é a esperança da mudança. A raiz do problema não é, nós já vimos, o comportamento, mas está no coração. Então, falar qual comportamento Gisele e Theo, ou nós mesmos devemos abandonar, qual adotar, não é o bastante. Ainda que importe, o comportamento é importante demais. Traz consequências para a nossa vida. Mas a mudança permanente está enraizada na cruz e na sua promessa de um coração novo e transformado por Deus. Como será que Theo e Gisele vão viver com a cruz de Cristo como a sua esperança e motivação? Então, eu gostaria que a gente pensasse em como a gente muda o nosso coração, afofando a terra. Sabe, queridos, a gente não chega no coração e rasga tudo isso, arrancando a raiz. Porque quando a gente faz isso, a gente destrói muita coisa. Por isso que a palavra de Deus, ela é água. Ela é água que afofa a terra do nosso coração, para que as raízes sejam arrancadas e lançadas as raízes ruins no fogo e as raízes boas sejam fixadas na cruz de Cristo. Eu gosto muito de planta, né? Então, você imagina uma orquídea sendo tirada de um lugar ruim para ela e colocado na cruz, num toco cheio de alimento para ela. Tem que ser com carinho, com respeito. E é assim que o Espírito Santo faz conosco. O Espírito Santo, ele vai lá, ele afofa a terra do nosso coração com a água, com a palavra de Deus. E aí, então, ele vai tirando aquilo que não é bom. E o Espírito Santo, o amor de Deus, é que nos constrange. A Bíblia fala assim: acaso não sabeis que a bondade de Deus é que nos conduz ao arrependimento? Queridos, a bondade de Deus olhar para nós, para o nosso pecado, é que nos constrange a amá-lo mais e mais e a podermos confiar que Deus vai nos acolher. Ele é um pai que, apesar de ter sido abandonado, apesar de ter sido desprezado a autoridade, apesar de as regras terem sido quebradas, ele nos ama. Ele morreu na cruz para nos salvar. E ele quer nos acolher, ele quer nos abraçar com os nossos pecados. Ele quer que os nossos pecados sejam lançados fora pela ação do Espírito Santo dele. Por isso que a gente pode se aproximar da luz. Muito bem. Então, como é que será que Theo e Gisele vão viver com a cruz de Cristo como sua esperança e motivação? Primeiro, eles precisam entender. Em primeiro lugar, Jesus veio para pessoas como eles e como nós. Inflexíveis, confusos, escravizados, comprometidos consigo mesmos e com o que pensam que precisam. Foi para isso que Cristo veio. Né? Os sãos não precisam de médico, né? Mas o Senhor Jesus veio para aqueles que realmente percebem que precisam de serem curados do pecado, salvos da morte eterna. E então, entendendo isso, eles experimentaram esperança. Né? Romanos 5, de 6 a 8, eu coloquei aqui para a gente ler rapidinho, apesar de eu... Está aqui, ó. Não pus não. Mas sabe de cor. Jesus, a seu tempo, morreu pelos ímpios. Né? Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que, pelo bom, alguém se anime a morrer.
mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Que coisa maravilhosa. Segundo lugar, eles precisam entender que não estão sozinhos. O Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus, Deus triuno, ele oferece purificação e poder para mudança. Crendo nisso, entendendo isso, eles experimentaram um crescimento diário em arrependimento e fé, né? Confessando seus pecados e amando ao seu Redentor. Em terceiro lugar, eles precisam entender que Deus os ama e que em Cristo há uma real esperança. Entendendo isso, eles experimentaram as coisas voltando ao seu devido lugar e Jesus Cristo sendo colocado no trono. Então, em primeiro lugar, Jesus veio para pessoas como eles. Em segundo lugar, eles não estão sozinhos para viver agora a sua vida. E terceiro, Deus os ama, de fato. E em Cristo eles têm esperança. Então, eles podem colocar Cristo e devem colocar Cristo no trono, como rei, né, da sua vida. Ok? Agora, Cristo no trono, o que significa isso? É o único que é digno de ser alvo da nossa vida. Na prática, então, o que significa ter Cristo no trono da nossa vida? E Cristo no trono da vida de Theo e Gisele. 5 coisas. Primeiro, reconhecer o mau fruto em suas vidas é a sua própria colheita e responsabilidade. Assumir a sua culpa e não transferir a culpa. Provérbios 28:13 nos diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Então, logo eles começaram a responsabilizarem-se por suas escolhas e comportamentos, eles começaram a perceber a obra do Espírito em suas vidas. O início da obra do Espírito Santo da nossa vida é o reconhecimento do nosso pecado, da nossa responsabilidade pela colheita que temos. Segundo, reconhecer que as raízes daquela colheita, ou melhor, reconhecer as raízes daquela colheita nos pensamentos e motivos do coração. Não só reconhecer o fruto ruim, mas as raízes, né? Os ídolos do coração, né? Perceber que a solução que, por causa dos ídolos, eles quiseram ter, né, eram companheiros perfeitos, cada um ao seu jeito. Né? Então, logo eles começaram a entender isso, Gisele percebeu que Deus não era o desejo principal do seu coração, então ela confessou os seus pecados, né, e não só os comportamentais, mas os seus desejos, e passou a ser uma pessoa menos crítica e exigente para com seu marido. Ela percebeu, né, que o equívoco na sua própria vida, as raízes e o pecado na sua própria vida, e ela passou a prestar atenção, né, no cisco no seu olho, né, na trave no seu olho, não no cisco no olho do seu marido. E Theo, quando começou com a honestidade, o que não foi fácil, a ver a sua vida diante de Deus, né, ele percebeu que ele era alguém egoísta desde o princípio, ele queria as coisas do seu jeito. E aí ele percebeu como que ele auxiliara a criar essa confusão toda e começou a desejar uma vida melhor. Terceiro lugar, né, na prática, ter Cristo como o único digno de ser alvo da nossa vida, no trono, é aceitar o perdão de Cristo. 1 João 1,9, a palavra de Deus nos ensina, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Outro texto, Mateus 11, 28 a 30, esse eu acho que eu botei aqui, também não pus não, né? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Então, queridos, Cristo apresenta para a gente o seu perdão, que ele conquistou na cruz, morrendo no nosso lugar, pagando o preço dos nossos pecados, e, como nós vimos lá em Romanos, né, ninguém morreria por um justo, né?
Pelo bom, talvez se animasse alguém a morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, pagado os nossos pecados, sendo nós ainda pecadores, e nos tornando, então, alvos do amor de Deus, da sua graça, da sua misericórdia, aquele que nos recebe na sua família como nosso Pai. Então, reconhecer tudo isso foi humilhante, amedrontador para os dois. Mas eles escolheram, ao invés de negar os seus papéis, aquilo que eles fizeram, confiar em Jesus e crer nas promessas de perdão e transformação. Outra coisa, continuando ainda, eles aceitaram o convite de Deus e perceberam que o convite de Deus, por meio de Jesus, é algo muito melhor do que eles sonharam por anos a fim. E, com o tempo, aquela busca por um amor humano que a preenchesse foi sendo cada vez mais esmaecida diante do amor de Cristo e da identidade que Gisele tinha como filha de Deus. Isso é que foi ocupando o seu coração. E não o anseio pelo amor humano. E no caso do Theo, aquele sentimento de que o universo existia para servi-lo, que ele era o centro do universo, né? Foi sendo substituído também gradativamente pelo o resultado do amor sacrificial e doador de Cristo. Em quarto lugar, ter a Jesus como nosso Senhor e Salvador no trono da nossa vida é seguir na prática o chamado de Jesus. O Salmo 119, versículos 17 e 18, diz assim: seja generoso para com teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Então, enquanto eles eram transformados pelo poder do Evangelho, os mandamentos de Deus se tornaram mais atraentes de forma prática para eles. O que acontecia? Os seus pensamentos, eles começaram a obedecer a palavra de Deus, porque perceberam que a sabedoria confiável não era deles, mas da palavra de Deus. Na questão das suas motivações, né, eles perceberam que havia uma guerra entre os seus desejos e os propósitos de Deus. A palavra de Deus nos ensina isso. Eles reconheceram o seu pecado, o pecado das suas reações, e pediram a Deus para mostrar o que era correto. Eles estavam atentos a Deus e pediram que Deus colocasse as motivações corretas no seu coração. No âmbito das ações, eles começaram a se tratar de um modo a refletir o cuidado de Cristo. Buscaram de todo o coração amar ao próximo como a si mesmo, né, e amar a Deus sobre todas as coisas. Palavras. Eles começaram a falar entre si palavras que traziam amor, paz, unidade, perdão e esperança. Eles foram cuidadosos com aquilo que saía da sua boca, né, usando a sua palavra, a sua língua para edificação, para cura, para transmitir graça. E em quinto lugar, ter Cristo como nosso Senhor é confiar na presença de Deus, na provisão de Cristo para a nossa vida. O Salmo 46, versículo 1 e 2, nos diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e que os montes se abalem nos seios dos mares. As raízes más na vida deles foram crescendo durante anos, e foi um processo duro arrancar tudo aquilo, plantar novas sementes e ver essas sementes crescerem e darem fruto. Foi um processo duro e muitas vezes chegou aos limites da sua fé. Muitas vezes eles, esperando contra a esperança, eles creram que Deus era poderoso para fazer aquilo que tinha prometido na vida deles, assim como na vida de Abraão e Sara. E eles, então, decidiram confiar, não em técnicas, sistemas, mas em Cristo, aquele que veio para mudar o seu coração, e mais do que isso, para morar no seu coração, aquele que estava com eles enfrentando todas essas circunstâncias. Novo coração, novo fruto, nova colheita. Semanas, meses se passaram e mudanças evidentes foram percebidas na vida de Theo e de Gisele. O coração de Theo deixou de ser egoísta e passou a ser um coração de servo. Theo passou a viver a vida como um do lar, com alegria, junto da sua esposa e seus filhos, um trabalhador responsável, passou a ter menos acesso de raiva, passou a ter vergonha quando ele perdia a paciência, a confessar o seu pecado a Deus e aos outros, a demonstrar uma vida de conversão, andar na presença de Deus. Gisele deixou a idolatria do companheiro perfeito,
né, e passou a ser uma pessoa menos crítica, mais disposta a encorajar e a servir o seu esposo, e a se deleitar em Deus acima de tudo. E o casal, né, mais conscientes da profundidade dos seus pecados, da suficiência da provisão de Cristo, eles deixaram de se isolar, de viver nas sombras e buscaram uma conexão à sua família, que era uma bênção de Deus para a vida deles, e à igreja. Bom, eles passaram então a colher novas colheitas, né, consequências desse novo estilo de vida. A reconciliação de Gisele com seus pais aconteceu, né, ela procurou seus pais, pediu perdão, e eles retomaram o seu relacionamento. A amizade de Theo com outros homens da igreja, ele buscou pessoas que também tinham esse mesmo desejo de servir a Deus, de viver à luz da palavra de Deus, de andar no caminho do Senhor. E o testemunho deles, de transformação da vida deles pela ação do Espírito, à luz da palavra de Deus, passou a ser também vivido e contado no âmbito da igreja. Né? Viram os seus filhos crescendo e sendo abençoados pela graça que moldava o seu lar. Né? Agora, eles continuaram tendo conflitos diários, assim como nós. Né? Eles não passaram a viver no céu. Né? Mas mesmo assim, né? Porque do lado de cada eternidade é assim. Mas mesmo assim, eles continuaram experimentando bênçãos da graça para o aqui e para o agora. E a única coisa, queridos, que verdadeiramente estava com eles todo momento, a única pessoa é Deus. E Deus se revela através da Bíblia. Então, a fonte real, insubstituível e que sempre está ao nosso alcance é Deus. Então, a Bíblia é a fonte que Deus escolheu para nos dar forças e alimento para o dia a dia. Então, a grande transformação que aconteceu na vida de Theo e de Gisele foi motivada pelo Espírito Santo, que os convenceu do pecado deles e que os converteu a Deus. E a leitura da Bíblia é que fez com que eles fizessem diariamente essa transformação que Deus fizesse. Porque ainda que a gente tenha um ou outro do nosso lado, a Bíblia está sempre diante de nós. Então, a gente precisa de ter uma vida devocional com a leitura da Bíblia. Muito bem. Nós vamos fechar, então, com esse slide. Eu estou preocupado com o horário. Nós estamos passando um pouquinho, bastante do que a gente tinha planejado. Mas, então, fechando, queridos. Um novo coração, novo fruto, nova colheita. São resultados dessas verdades eternas que a gente viu ao longo desses meses, né, que são encontradas na Escritura. Né? Através da palavra de Deus, nós temos um verdadeiro conhecimento de nós mesmos, um verdadeiro entendimento sobre o caminho da mudança, uma verdadeira e firme esperança de que essa mudança, né, pode realmente acontecer na nossa vida, e ela está acontecendo. Tudo isso fundamentado em Cristo, o nosso Redentor e Rei. Como nós vimos, né, com calma nas lições anteriores, Cristo conquistou para nós todos os recursos para essa transformação do nosso coração, de um coração distante de Deus, morto espiritualmente, para um novo coração sensível ao amor de Deus e à ação de Deus, maravilhosa, a ação do Espírito de Deus. Se você está em Cristo e Ele está em você, se você conhece a Cristo, existe esperança para você também, assim como foi para Gisele e Theo. E eu queria então que a gente encerrasse com esse texto maravilhoso lá da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 11, versículo 32 a 36, que diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Romanos 11, 32 a 36. Que Deus aplique a sua palavra poderosa à nossa vida. E assim como aplicou a vida desse casal, né? Theo e a Gisele.
Eu queria convidá-los, então, a que a gente ore uns pelos outros. Tá? Hoje a gente viu a carinha de muita gente querida aí. Vamos orar uns pelos outros. Tá? A palavra de Deus também nos instrui, né? Que a gente ore, busque a Deus pela nossa própria vida e pela vida daqueles nossos queridos. Nós vamos encerrar com uma oração, e aí eu convido os irmãos em seguida a gente participar e ver a mensagem, né, do pastor, do reverendo Edson, em instantes. Deixa eu ver aqui. Ô, Edma, ora para a gente, por favor, pela gente, para a gente encerrar com a sua oração. Obrigado. Querido Deus, nosso eterno Pai, nós queremos, ó Deus, te agradecer por estes momentos tão proveitosos, tão ricos, ó Pai, diante da tua palavra, na comunhão dos nossos irmãos. Nós queremos te agradecer, ó Deus, porque o Senhor tem nos instruído para que a gente possa mudar, ó Deus, gradativamente, indo ao encontro, ó Deus, dos propósitos que o Senhor tem para nós, das boas obras que o Senhor reservou para nós. Nós queremos, ó Pai, rejeitar toda mentira, Senhor, toda mentira de comportamento, de postura, de decisão, ó Deus, tudo aquilo, ó Pai, que a gente esconde dentro da gente para nos justificarmos em escolhas que vêm satisfazer o nosso desejo carnal. Eu quero isso, eu quero agora, eu quero do meu jeito. E muitas vezes, ó Pai, negligenciamos o Senhor, a presença do Senhor em nós, a vontade do Senhor para nós, ó Deus. Mas nós queremos, ó Deus, te pedir que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós e que a gente possa ir permitindo, ó Deus, seguir permitindo essa mudança, essa transparência diante do Senhor e dos irmãos, ó Deus. Diante da tua palavra, que possamos nos examinar no espelho da palavra de Deus e que possamos conhecer mais o Senhor a cada dia, para que a gente possa experimentar mais também das bênçãos que o Senhor tem para nós. Muito obrigado por Jesus, ó Deus, o nosso Salvador, aquele que abriu mão de toda a sua glória e se deu na cruz do Calvário em nosso favor. Muito obrigado, Deus, por isso. E vai completando, ó Deus, a boa obra que o Senhor iniciou nos nossos corações, ó Pai, até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo retornar e levar a sua igreja, Senhor. Em nome dele oramos. Amém. Amém. Irmãos queridos, obrigado. Deus abençoe a cada um. Bom domingo, viu? Um abraço com saudades aí. Amém. Bom domingo para todos. Marco Túlio e Flaviane, viu, ter vocês conosco. Nossa oração aí a Deus é que Ele abençoe a vida de vocês, tenha sido proveitoso aquilo que a gente viu à luz da palavra de Deus, viu?